Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim: uma esfera suspensa por um fio descreve uma trajetória circular de centro O em um plano horizontal no laboratório. Então está circulando, constituindo o chamado pêndulo cônico. O pêndulo cônico é porque ele fica fazendo assim, ó, né? Na verdade ele fica parado, né? A mão não deveria mexer, ele fica assim, ó, certo? Esse é o pêndulo cônico. Quais as forças exercidas sobre a esfera? Despreze a resistência do ar. Então não tem resistência do ar, certo? Bom, essa esfera está na Terra? Está no planeta Terra? Tá. Então ela tem o que sobre ela? Um peso, certo? Ela tem um peso. Está aqui a força peso, tá bom? Mas por que ela não desce? Porque tem uma força puxando ela para cima. E essa força está onde? Está no fio, certo? Então tá aqui, ó. Essa força aqui é a força de tração, é a força que está no fio, tá bom? Aí você fala assim, não, peraí, mas se ela está fazendo um movimento circular, ela tem uma força centrípeta. Olha só, ela realmente, se tem movimento circular, ela tem força centrípeta sim, tá? Mas, por que eu não vou representar a força centrípeta aqui? Porque a força centrípeta, ela é sempre a força resultante sobre o objeto, tá? Sobre essa esfera aqui, ela é a força resultante. Por quê? Porque a força resultante é que comanda o movimento da esfera aqui no caso. A esfera está descendo? Não. A esfera está subindo? Não. Ela está permanecendo no mesmo plano? Sim. Então quer dizer que a somatória das forças que puxa para cima é igual à somatória que puxa para baixo. Ou seja, a força resultante no eixo vertical ela é zero. Tá? Então essa força aqui de tração, ó, vou fazer aqui a esfera, está aqui a força de tração e está aqui a força peso. Ó, tá? Então essa força de tração eu posso decompor ela em duas componentes. Tá? Eu pego, as componentes elas são sempre perpendiculares entre si. Então eu vou colocar uma das componentes na mesma direção que a força peso aqui. Ó, tá? Então essa força de tração aqui, ela vai ter essa força TY, tá? Aqui, ó, e ela vai ter essa força TX para cá, ó. TX, tá? Tá vendo que TY e TX são perpendiculares entre si. E essa daqui é a força peso. Então, como essa esfera não está descendo e nem está subindo, quer dizer que TY é igual a força peso. E uma corta o efeito da outra. Corta o efeito. Elas não desaparecem, elas continuam ali, só que uma corta o efeito da outra. De forma que se o fio arrebentar, na hora cessa isso aqui e a força peso vai puxar para baixo. Ela não desaparece, a força peso, ela continua. Só que o efeito dela de puxar para baixo, de carregar essa esfera para baixo, não vai existir, tá? Porque tem a tração e tem essa daqui. Então veja que essa tração, quando eu tiro essa tração e transformo ela em TY e TX, eu vejo que TY vai equiparar com a força peso. Então uma vai anular a outra e vai ficar só a força TX aqui nela. E TX é que vai fazer o papel da força centrípeta, tá bom? Então as únicas forças que estão atuando nessa esfera é a força de tração e a força peso. Tem mais alguma? Não. São essas as duas únicas. Mas e a força aqui centrípeta? A força centrípeta ela é resultante dessas duas, ó. Ela é resultante, tá? Ela é a força resultante. E ela, então, vai ser a força centrípeta. Tá bom? Vamos ver o outro exemplo aqui, olha. Uma pequena esfera suspensa por um fio oscila entre as posições A e B, num plano vertical no laboratório, constituindo o chamado pêndulo simples. A diferença desse e desse daqui é que esse aqui ele ficava fazendo assim um movimento circular. Esse daqui não, ele só vai e vem, só vai e vem, só vai e vem. É no plano vertical, tá vendo? Num plano vertical em laboratório. Constituindo o chamado pêndulo simples. Quais as forças exercidas sobre a esfera, desprezando a resistência do ar na posição P? Então, na posição P, eu pergunto, esse objeto está na superfície terrestre? Ele está na Terra? Está. Então, ele tem uma força
peso que puxa ele para baixo, certo? E o que mais que tem atuando sobre ele? Ele tem aqui uma força de tração, tá? Essa força de tração aqui, ó, que é no fio, tá certo? E essa força de tração aqui, ela é tal que ela vai fazer, né? Ela vai anular o efeito dessa força-peso, né? Na verdade, aí você fala assim, cadê a força centrípeta aqui nesse objeto, né? Veja, ela não tem aqui somente a força centrípeta, tá? Porque se esse objeto circulasse assim, ó, com velocidade constante, aí ela teria uma força centrípeta direcionada ao centro. Mas essa daqui, ela não circula, ela vai e volta. Ou seja, ela tem atuando sobre ela o tempo todo uma força-peso, tá? E essa força aqui de tração, ela vai fazer aqui, né, uma força resultante que vai puxar ela para cá, ó, tá? Vai empurrar para lá. Quando ela chega aqui, ó, quando ela chega bem aqui, a força-peso, ela se contrabalanceia com a força de tração, só que essa de tração aqui, ela continua tendo uma componente para lá, tá? Esse é um cuidado que nós temos que ter aqui, porque a força centrípeta nesse movimento aqui, por mais que não seja uma volta toda, todo movimento curvo tem uma força centrípeta, tá? Então ela existe uma força centrípeta aqui, mas ela é variável, tá? Por exemplo, quando essa esfera chega bem aqui, a força centrípeta cessa, tá? A força centrípeta cessa. Por quê? Porque a velocidade é zero, né? A força centrípeta, ela é o quê? Ela é massa vezes a velocidade tangencial escalar ao quadrado dividido pelo raio. Então, quando ele chega até aqui, a velocidade zera. Quando a velocidade zera, a força centrípeta zera. A força centrípeta é responsável por fazer uma curva aqui nesse objeto, tá? E ela está misturada justamente com uma componente aqui, que é da velocidade, que é uma componente que puxa ela para baixo, tá? Provavelmente essa força aqui, ela não vai ser para cá, ela vai ser para cá, ó, tá? Ela vai ser para cá. Ela tem uma componente na direção aqui e uma componente na direção aqui, ó, que dando aceleração para ela. Essa velocidade ela aumenta. Então ela tem uma componente aceleração tangencial que faz a velocidade aumentar e depois diminuir, parar, aumentar, diminuir, parar, certo? Então ela tem uma aceleração tangencial e ela tem uma aceleração centrípeta. Por quê? Porque ela está fazendo curva. Quando faz curva tem aceleração centrípeta. Tá? Nesse ponto aqui embaixo, ó, o peso, tá? O peso não vai ser igual à tração, tá? A tração vai ser maior do que o peso. Por quê? Porque se a tração fosse igual ao peso, esse corpo ficaria parado aqui. Mas ele está fazendo curva, porque tem uma força centrípeta. Ele tem velocidade, então tem uma força centrípeta. Se eu cortar isso aqui, esse corpo vai fazer o quê? Vai cair. Então vai predominar a força-peso, né, que vai ser a única força, e como ele tem uma velocidade, ele vai fazer esse movimento parabólico aqui para baixo, tá bom? Então, concluindo, as forças exercidas sobre essa esfera, tá, são a força de tração e a força-peso. Não tem mais nenhuma força atuando sobre essa esfera que realiza esse pêndulo aqui, tá bom? Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, verifique se o sininho está acionado para receber notificações de novas postagens, compartilhe o vídeo com quem você conhece. Vamos que vamos, segue a playlist e até a próxima.